vocês, Rafael Martins. Aê, vamos lá, obrigado. bate palma primeiro. Vamos voltar tudo. Aê. Essa é a forma mais fácil de falar comigo, pelo Instagram. Então, o meu Instagram é o perfil do Rafael. Falar rapidinho, para quem não conhece, do Share. O Share é uma empresa de educação em comunicação. A gente faz palestras, cursos, e basicamente a gente estuda profundamente o mercado de comunicação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esses são os nossos 5 serviços principais. A gente faz eventos, faz curadoria para eventos de outras empresas, cursos, palestras como essas, consultorias, e é isso. Como será essa palestra? A gente mapeou 10 macro temas que a gente entende que sofreram grandes mudanças nos últimos anos da comunicação. Então, eu vou começar falando sobre o início das mudanças, e desses 10 temas eu trouxe 6, que é o que a gente vai falar aqui agora na palestra. Só que, como eu falei no começo, para a gente entender o que vai acontecer para o futuro, é muito importante a gente entender 2 coisas. Primeiro, como chegamos até aqui. Segundo, o que está acontecendo agora no mercado como um todo, para que com base nisso a gente consiga prever o que vai acontecer no futuro. E quando a gente faz esse recorte para entender como a gente chegou até aqui, o início de todas as mudanças aconteceram na época do Orkut, vocês devem lembrar. E quando a gente começou a estudar profundamente isso, a gente percebeu que o Orkut ele foi a principal rede social naquela época, não necessariamente porque ele era uma grande rede social, mas porque naquela mesma época a oferta de banda larga tornou-se popular. E quando a gente pega isso para analisar, a gente começa a ver que o desenvolvimento de entendimento da comunicação, da tecnologia, em vários lugares no mundo inteiro, ele é puxado pelo acesso à internet. Então, quanto mais popular é o acesso à internet, mais desenvolvidos são os lugares no que diz respeito à tecnologia e comunicação. Nessa mesma época que o Orkut começou a bombar, foi quando o acesso à banda larga se tornou popular no Brasil. Então, se naquela época fosse o Facebook teria sido a grande rede social do início do nosso uso, né, como um todo. Então, esse aqui é o primeiro grande recorte quando a gente vai analisar e estudar o futuro. Todos os lugares que a gente vem estudando no mundo inteiro, que começaram a se desenvolver agora, a comunicação, o digital e as redes sociais, são lugares que estão tendo uma maior oferta de internet. As pessoas começam a usar muito internet em casa e mobile também. Acho que o passador não está funcionando. Aí. E quando veio a internet, começou uma briga do que a gente começou a chamar de on e off. A gente começou a separar as coisas entre o que era comunicação online e comunicação offline. E essa briga ela foi desde o entendimento de o que a gente vai fazer, a gente tem que fazer jornal, revista, ou a gente tem que fazer redes sociais. Até dentro das agências, que muitas delas, que também são fontes muito grandes dos nossos estudos, a gente percebeu que várias grandes agências montaram núcleos digitais, não deu certo. Aí foram lá e compraram uma agência digital, não deu certo. E agora estão entendendo que tudo tem que ser integrado. E o digital ele não é um ramal, o digital é uma cultura que precisa ser inserida dentro do processo de trabalho como um todo. E o digital provocou grandes mudanças no mercado. Então, a gente saiu de um formato publicitário e de comunicação que, basicamente, a gente criava coisas para interromper as pessoas num momento de alta tensão, né? Então, vai lá dar o beijo na novela, intervalo, propaganda. Então, interrompiam o nosso momento de atenção alta para comunicar propaganda. Para hoje, a gente está na era do conteúdo. Então, tudo hoje é conteúdo. E a era da interrupção está cada vez diminuindo mais. Aí. Prova disso é que grandes empresas já perceberam isso com muita força e começaram a internalizar e criar processos de trabalho internos de conteúdo, dada a grande importância que tem o conteúdo hoje na estratégia de comunicação de várias marcas. Então, a Ambev tem um estúdio de conteúdo em social media, a Nestlé criou também o ano passado. E nesse meio tempo, a gente começou a separar e entender tudo que a gente tinha disponível no que diz respeito a redes sociais e tecnologia, e como a gente vai usar isso na estratégia das marcas, seja as marcas que vocês atendem ou as próprias marcas que vocês têm. Então, a gente começou a entender onde a gente colocava
cada uma dessas redes de acordo com a estratégia que eu queria utilizar. E aí o nosso desafio mudou, né? O meu é passar os slides. Tá aí. Esse gráfico ele é bem interessante porque ele mostra quais foram os 12 mercados mais impactados pela tecnologia. O primeiro mercado mais impactado pela tecnologia foi a própria tecnologia. O segundo foi a mídia e o entretenimento, o terceiro foi o varejo, o quarto, o mercado financeiro e o quinto, o mercado de comunicações. Basicamente, com todo mundo que a gente trabalha. Então, quando a gente fala hoje, qual é o modelo da agência ideal hoje? Não é só a agência que está buscando um modelo ideal, todo mundo está buscando um modelo ideal. Então, os veículos estão buscando um modelo ideal, as agências, o departamento de marketing das empresas estão tentando entender qual é o melhor modelo e qual é a melhor forma de fazer. E aí, nesse contexto, que é o que a gente está vivendo hoje, basicamente, esse slide é o resumo do desafio do nosso trabalho. Porque com novas tecnologias, a gente tem novos comportamentos das pessoas, com novos comportamentos das pessoas, a gente tem uma mudança cultural, e essa mudança cultural cria uma mudança no consumo. Então, eu sempre digo que esse slide ele tem que estar na frente do gestor de marketing todos os dias. Ele precisa entender quais são os novos comportamentos, quais são as mudanças culturais e quais são as mudanças do consumo. E a gente vem entendendo cada vez mais que a tecnologia não é a coisa mais importante. A tecnologia é o meio. E o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Essa frase ela é bem interessante, ela é meio que nos acalma, né? Porque diariamente eu falo com muitas pessoas que trabalham com comunicação e muitas delas estão muito ansiosas. Vocês estão ansiosos? Vocês se sentem às vezes desatualizados? Pois é, todo mundo se sente assim um pouquinho. E quando a gente fala que o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, isso é muito importante para a gente entender de que forma que a gente vai usar os recursos que a gente tem hoje em comunicação. Eu vou dar um exemplo. Alguém conhece esse senhor? Não? É meu pai. O futuro chegou para o meu pai no último Dia dos Pais, quando eu dei um celular para ele com o WhatsApp. Até então, ele sabia o que era o WhatsApp, porque as pessoas falavam o que era o WhatsApp, mas ele nunca tinha utilizado de fato. E aí, eu estou começando a acompanhar a evolução de entendimento dele de uso do WhatsApp. Ele tem 55 anos. E essa foi a primeira volta. Vamos de novo. Aí. Essa foi a primeira mensagem que ele me mandou. Boa noite, filho. E aí eu falei, boa noite, pai. Está conseguindo usar o celular? Estou bem adaptado no momento. Notem que até a linguagem, a forma de falar é diferente. Porque ele ainda está descobrindo isso. E hoje, basicamente, ele usa o WhatsApp para me dar boa noite. Então, todos os dias, lá por umas 8 horas, ele fala, boa noite, filho, durma com Deus, bom trabalho, bom final de semana. Às vezes eu acho até que meu pai é um chatbot. Mas ele manda as mensagens diferentes, então eu acho que não é um chatbot. Mas vejam que a evolução de entendimento dele de uso do WhatsApp está evoluindo cada vez mais. Há 2 semanas atrás ele me ligou e falou, Rafa, eu recebi uma promoção aqui no meu WhatsApp. A tua mãe foi numa loja lá e não quis dar o celular dela e deu o meu. E aí me mandaram uma promoção aqui. Daí eu fiquei pensando, tu dá um monte de palestra e tal, tu podia botar teu WhatsApp e aí as pessoas podiam te contratar com o teu WhatsApp. Daí eu disse, nossa pai, que genial. E aí eu comecei a perceber que o meu pai está 3 anos atrás no entendimento de uso dessa ferramenta. E isso é muito legal a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas sabem o mesmo ou mais do que a gente sabe. E normalmente é o contrário. E aí nesse cenário o consumidor mudou. Porque antes a gente era chamado de consumidor porque nos cabia o papel apenas de consumir. Hoje a gente é co-criador. Hoje as marcas criam de acordo com o que a gente acha que é legal ou não. Antigamente, as marcas seguiam as pessoas, né? Hoje a gente segue as marcas. E o que acontece nesse cenário todo? Quando a marca vai lançar alguma coisa, o primeiro desafio da marca é entender o que as pessoas acharam daquilo. E aí, com base nisso, aquilo vai continuar, vai prosperar e vai alavancar. E a nossa atenção antes era focada.
Por isso que era mais fácil, entre aspas, fazer publicidade. Eu fazia um vídeo e veiculava no intervalo do Faustão. Estava todo mundo olhando para o Faustão. Hoje a nossa atenção é distribuída. E aí o nosso desafio é muito maior. Porque qual que é o nosso desafio como comunicadores? Entender onde está a atenção do meu cliente. E em que momento a atenção dele está naquele lugar. E aí é muito mais difícil fazer isso. Então a gente saiu de um cenário onde a gente ocupava espaços de atenção para um cenário onde a gente precisa entender quais são as conversas que eu preciso entrar e botar dinheiro de mídia para impulsionar. Por exemplo, isso aqui. O McDonald's ele tem todo um setor de monitoramento para saber sobre o que as pessoas estão falando hoje. As pessoas estão falando muito sobre os ingressos do show do Sandy Júnior. E como é que a gente pode entrar nessa conversa? E aí eles criaram essa peça, e aí eles botam dinheiro de mídia para impulsionar a mensagem. A lógica mudou muito. Antes eu usava esse dinheiro para comprar espaços de atenção. Agora eu uso esse dinheiro para impulsionar quando eu entro em conversas. Eles fizeram um monitoramento no Dia dos Namorados e viram que o Friendzone era um negócio que todo mundo estava falando. E aí eles usaram esse assunto para entrar nessa conversa de uma forma relevante, com o cara que mais casou no Brasil. E foram super relevantes e a mensagem se proliferou. E a gente saiu de um formato onde a gente criava 6 filmes de 30 segundos para criar 30 filmes de 6 segundos. Porque as plataformas de redes sociais começaram a nos impulsionar para fazer isso. Então o YouTube fala que 6 segundos é o ideal. O Facebook fala que 6 segundos é ideal. Então tu tem que ter a tua ideia em 6 segundos. E aí a gente começou a perceber que várias marcas entenderam que a gente está também num novo contexto social. E aí entra um novo desafio. A Skol, por exemplo, assume seu passado machista e ressalta a importância de evoluir. E cada vez mais o assunto de marcas e diversidade vem à tona, e esse é o grande assunto hoje do mercado de comunicação. Então a gente saiu de uma ideia de ter um roteiro incrível para manter uma conversa incrível. Então, de que forma a marca vai manter uma conversa incrível com aquelas pessoas? Esse é o desafio hoje. E se a gente for olhar os formatos publicitários, a gente saiu de um formato que era focado simplesmente em venda, e hoje a gente tem um formato que é focado em contar histórias. Então a gente começou com o varejão lá, que é pagar quanto. Depois a gente foi para o merchandise, que tinham programas, propaganda dentro de programas. Depois a gente foi para a propaganda mesmo, no caso do Bombril, por exemplo. Depois começou um misto entre entretenimento e propaganda, porque esse vídeo a gente compartilhou bastante porque era legal, a gente estava torcendo, entre aspas, para que desse alguma coisa errada. E aí começou a divisão da propaganda e da publicidade como um todo. A gente começou a criar formatos do que a gente chamava de branded content. Então são conteúdos de marca em formato de vídeo. Depois a gente começou a inserir produtos dentro de filmes e séries. E hoje o desafio é a marca criar também entretenimento. Se a gente for olhar o Carros, por exemplo, é uma propaganda de 2 horas. O filme do Lego, por exemplo, é uma propaganda de 2 horas, que a gente paga para assistir ainda. Então a gente saiu de um formato onde a gente contava vantagem. Meu celular é o melhor, meu plano é o melhor, meu sabão em pó deixa mais branco, para contar histórias. Então, de contar vantagem para contar histórias. E aí, se a gente for olhar o funil clássico de marketing e comunicação, a gente bota quase todos os nossos esforços na parte de conhecimento, consideração e conversão. Isto é, para a pessoa conhecer minha marca, considerar comprar dela e depois comprar de fato. E a gente sempre colocou pouco dinheiro aqui na retenção. E o que a gente vem percebendo é que isso está invertendo. Então, na parte de cima é onde a gente bota dinheiro de mídia, a gente usa influenciadores, a gente cria campanhas, a gente cria conteúdo. E aqui é muito mais difícil, porque eu preciso me relacionar com o cliente para que ele faça a segunda venda, para que ele tenha lealdade, e eu preciso ter empatia. E o foco do mercado segue sendo conhecimento à conversão. Mas a gente vê que as marcas que estão cada vez crescendo mais são aquelas que estão focando na parte de retenção do cliente.
E aí, nesse cenário todo, a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é, hoje, pessoas mais informadas exigem mais transparência. Então, antes, eu podia contar o que eu quisesse na minha propaganda. Ninguém ia falar nada. Hoje, se eu falar, use esse sabão em pó, sua roupa vai ficar branca. Se não ficar branca, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um monte de coisa. A gente vai fazer vídeo, a gente vai fazer textão no Facebook. Hoje, as pessoas têm muitas opções de entretenimento. Por isso, elas buscam experiências surpreendentes. Por isso veio o Instagramável. Se a gente vai num restaurante e no outro dia alguém pergunta para o Tiago, como é que foi lá o restaurante? Ah, a comida era boa. Ah, a comida era boa, mas o lugar era sensacional, fiz um monte de stories e tal. Então, hoje a gente busca isso. Então, a era da experiência, que é o que a gente está vivendo hoje, é porque a gente tem muita opção de entretenimento. Então, a gente precisa criar experiências legais. Pessoas com muitas opções de compra não toleram produtos ruins, porque hoje a gente tem uma variedade de quase tudo. Pessoas com mais capacidade de colaborar desejam ser mais do que espectadores. E esse aqui é um ponto muito importante no marketing de qualquer marca, que é tentar fazer de alguma forma com que as pessoas participem do dia a dia da marca. Não só comprando produtos, mas talvez no conteúdo ou de alguma outra forma. E para fechar, pessoas com poder e possibilidades, elas pressionam as marcas para evoluir com elas. Por isso que cada vez mais a gente está falando que as marcas precisam se posicionar. E as marcas que estão se posicionando estão perdendo alguns clientes, mas estão ganhando outros vários. E esse último item é uma coisa muito forte hoje no mercado. E as marcas, antigamente, elas queriam criatividade. Hoje elas querem performance, mas elas precisam entender melhor o seu negócio. Então, se vocês querem ser um parceiro relevante de uma marca, de um gestor de marketing, é óbvio que a gente precisa continuar entregando criatividade, a performance é uma coisa cada vez mais forte, mas esse cara também está perdido. E com o nosso trabalho de comunicação, a gente pode ajudar ele a entender melhor o negócio dele, e aí a gente vai ser um parceiro muito relevante. Porque hoje o principal desafio de todas as marcas é gerar engajamento. De tudo que a gente lê, de tudo que a gente estuda, com todo mundo que a gente conversa, fala, cara, meu desafio número 1 é gerar engajamento verdadeiro das pessoas com a minha marca. E quando eu falo engajamento, não é isso aqui. Não é ter muitos likes, comentários, compartilhamentos. É uma coisa muito mais profunda, que é o que a gente chama de criar comunidades. Então, a gente saiu de um cenário onde a gente comprava audiências e hoje a gente trabalha para criar comunidades. E quando a gente fala em criar comunidades, não sei se vocês lembram dessa propaganda aqui. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. Eu vou tirar, tá? Porque o Neymar tá queimado. Mas tem um dado momento que ele fala, não aprendi a te decepcionar. E aí quando a gente olha isso, a gente fala, cara, foda-se o Neymar, né? Como assim o Neymar não me aprendeu a me decepcionar? A gente não se conecta mais com isso aqui. A gente se conecta... E aí o que aconteceu foi que gerou uma super repercussão negativa. O Neymar ganhou um bom dinheiro, mas quando a gente fala de comunidade, o que a gente se conecta hoje é tipo isso aqui, que é um case da Barbie que ganhou o Cannes o ano passado. Esse vamos olhar até o fim, porque vale a pena. Olá, meu nome é Marina e eu vou ser a professora de vocês hoje. E eu vou falar sobre o cérebro. Oi. Olá, eu serei sua veterinária hoje. Tá brincando? Não, eu sou a doutora Joana, viu? Tá bom, doutora. Certo, deixa eu examiná-lo. Bom dia a todos, eu sou a nova treinadora de vocês. Meu nome é Carla, muito prazer. Hoje foi um dia fantástico no escritório. Você não vai acreditar no que aconteceu. Consegui um novo negócio que eu queria. Você já viu ele voar? Já vi ele o quê? Voar. Não. Meu gato sabe voar. Ok. O cérebro dos cães não pensa tanto quanto o cérebro dos seres humanos, porque não há ensino médio para cães. Este é o Thomas, o Triceratops. Thomas tem 1 ano de idade. O Tiranossauro Rex L tem 2.252 anos de idade. Pulem como um unicórnio! Mais alto! Mais alto!
Já estive em Nova York, na Transilvânia e na Pensilvânia. Podemos pensar e fazer um monte de coisas com o nosso cérebro. Agora, alguém sabe qual é o tamanho do cérebro? Alguém? Isabel. É médio. Médio? Muito bem. Esse é legal. Não é legal esse? Porque fala sobre as pautas sociais hoje. A gente está falando sobre isso. E aí a marca vem e faz isso. Só que isso é uma estratégia pensada. Barbie faz 60 anos e busca repaginar sua imagem frente a demandas por diversidade. Porque por muito tempo a Barbie reforçou estereótipos da mulher. E ela viu que isso não só fazia com que ela fosse mal falada, mas diminuiu as vendas. Então ela viu que precisava agora comunicar dessa forma. Então a gente saiu de um formato de que a gente criava vídeos para as pessoas sorrirem ou se emocionarem, para fazer sentido. Então, de fazer sorrir para se emocionar, para fazer sentido. Então, tudo que a gente cria hoje precisa fazer muito sentido para as pessoas. Porque quando a gente tem hoje uma grande ideia, a gente passa por tudo isso aqui. E muito mais coisas. A gente precisa avaliar tudo isso antes de soltar a ideia. E antes não tinha nada disso. Então, é muito mais complicado fazer comunicação hoje. E a gente saiu de um formato onde a gente focava muito na ideia, precisa ter uma ideia muito boa para essa campanha, que é se apaixonar pela ideia para se apaixonar pelo problema. Qual é o problema de negócio daquele cara? Esse é o problema. E como a gente vai resolver com comunicação? Esse é o trabalho hoje. Então não basta mais ter uma grande ideia, a gente precisa resolver problemas de negócio. E o modelo das agências mudou. Alguém se identifica com esse cara aí? Não sei se vocês já viram ele, mas é a mesma pessoa, né? É o site dele. Ele, o Beto Santos, redator, o Roberto é CEO e o Betinho, diretor de arte. Isso virou uma febre no nosso mercado, que é a urgência. Quem aqui é urgência? Muito bom. E essa pesquisa da Upper Brand mostra isso bem claro para a gente, que hoje 52% das agências que existem no Brasil têm no máximo 5 anos. São agências muito novas. E dessas, 47% têm no máximo 5 funcionários. E boa parte dessas tem 1 ou 2 funcionários. Por quê? Porque se criou uma oferta de serviço muito grande digital hoje. Então, tu pode ter uma agência que faz só SEO, pode ter uma agência que faz só AdWords, pode ser uma agência que faz só criação, pode ser uma agência que faz só post para redes sociais e assim por diante. E aqui é um relatório do Próxima que mostra fornecedores de comunicação que um gestor de marketing pode contratar hoje. Só isso. Então, se a gente for... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá. Se a gente for olhar aqui, ó, aqui são só agências de e-commerce, mobile, CRM, digital, performance. Aqui só de mídia. E aqui Martex e assim por diante. Esse relatório ele é atualizado anualmente, esse é o do ano passado, então já saiu desse ano, até tem que atualizar. E o que a gente vem percebendo é que as agências, cada vez mais, elas estão enxugando o seu tamanho e trabalhando com fornecedores em volta dessa agência, que fazem entregas de serviços específicos. E a gente entende muito que hoje o modelo da agência é não ter modelo, porque cada cliente tem uma necessidade diferente, e cada cliente tem uma maturidade de entendimento do digital diferente. Então aquele cara que é recém começou a entender o que é digital, tu vai fazer uma entrega específica. Aquele que já faz há muito tempo é uma outra entrega. Então não tem como tu ter um modelo igual para todo mundo. Cada cliente, cada marca vai trabalhar com um modelo diferente. E a gente vem percebendo muitas agências se comportando como marca. O que isso quer dizer? Antigamente a gente falava, mas o Instagram da tua agência não é atualizado. E aí os donos das agências falavam, a gente está aqui preocupado para entregar resultado para os nossos clientes, por isso que o nosso Instagram não está atualizado. E a gente vê que isso vem mudando muito. Por exemplo, quem conhece a Óbvios Agency? Muito boa, né? A Óbvios, ela é uma agência que nasceu com esse novo mindset digital e de comunicação contemporânea. Eles não têm site, vão lançar agora futuramente, mas eles são um Instagram, basicamente.
Se vocês entrarem lá, o engajamento deles é absurdo. Tem 15, 20 mil likes em cada post da Óbvios Agents. Vocês conseguem imaginar uma agência fazendo um post que tenha 1000 likes? A menos que dê o problema, né? E eles têm um posicionamento claro. Eles fazem projetos com narrativas femininas. Então, tudo que a Óbvios faz, seja o conteúdo que eles geram e seja os cases e projetos que eles se envolvem, tem esse foco de conteúdo, narrativas femininas. Eles são muito especializados nisso. É uma agência que se comporta como marca. A gente fez uma entrevista com a Marcela, que é a dona da Óbvios. A gente vai lançar uma série no canal do Share agora no próximo mês, que é o Modelo é Não Ter Modelo, onde eu entrevistei vários donos de agência. E ela me falou várias coisas bem legais, mas uma delas que me chamou muita atenção é que dentro da Óbvios existem 3 ou 4 pessoas que trabalham dentro da agência só para trabalhar o Instagram da Óbvios. Essas 4 pessoas não atendem clientes. O cliente deles é a agência. Porque eles partem de uma lógica que as pessoas vão me contratar se eles virem que eu faço bem isso aqui para mim. Se o meu Instagram bomba muito, esse é o meu cartão de visita. Esse é a minha prova social que o meu trabalho é muito bom. Por isso que faz muito sentido tu trabalhar dentro dessa lógica, e a gente vê que cada vez mais fornecedores de comunicação vêm fazendo isso. Então eles têm linhas editoriais sobre ansiedade, por exemplo, sobre vários conteúdos relacionados a narrativas femininas. Esse post aqui, por exemplo, teve 35 mil likes. E hoje as marcas procuram eles para fazer projetos porque eles são muito especializados nisso, mas acima de tudo eles têm uma comunidade em volta da marca, da agência. Essa aqui é uma outra agência que se chama Karma Social, que é do interior do Rio Grande do Sul. Eles são especializados em fazer ativações sociais, que também é uma agência que se comporta como marca. Eu vou pular os vídeos, infelizmente, porque não vai dar tempo, mas olhem depois lá no YouTube deles, Karma Social. Mas ainda tem espaço para isso aqui. Eu coloquei no Mercado Livre lá, criação de posts para Facebook. Vocês podem comprar aqui, ó, R$19, criação de cartazes para redes sociais, Face, Instagram, WhatsApp, barato. E aí muita gente fala que isso aqui é o câncer do mercado, mas não é, cara. Porque lembra que o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo? Então tem gente que está criando seu Instagram hoje. E esse cara não tem muito dinheiro, ele precisa fazer barato. E aí, aos poucos, ele vai entender a importância do Instagram para o negócio dele, e aí ele vai se organizar para ter mais investimento e fazer um trabalho mais robusto. Então não adianta a gente achar que isso aqui é ruim, porque tem muita gente que precisa disso aqui. E é bom que isso aqui exista, porque é o início do trabalho de muita gente com redes sociais. O cara não tem R$10 mil para contratar uma agência, ele tem só R$500 agora. E aí ele vai começar a ver resultados e aí ele vai tentar fazer um trabalho melhor. E por fim, o futuro. Aqui são macro tendências de coisas que já estão acontecendo em vários lugares, mas é o que vai dominar nosso mercado. Primeira coisa é o Omnichannel, que é as marcas entenderem e nos conhecerem em todos os canais da mesma forma. Essa aqui é uma jornada de compra que a PMWeb mostrou num evento, e eu roubei esse slide deles, que é, o cara fez um opt-in no site, aí ele recebe um e-mail de boas-vindas, aí ele vai lá ver o catálogo de produtos, aí ele dá uma olhada no Instagram da marca, aí ele procura um voucher de desconto, aí ele vê se tem disponibilidade no site, aí ele recebe um SMS, aí ele recebeu um alerta que o preço baixou, ele vai olhar o Facebook da marca, aí a marca fez uma personalização do site para o cliente, ele vai olhar o Instagram de novo, porque o Instagram a gente olha bastante, né? Ele agenda um atendimento, visitou a loja, efetuou a compra, ele recebe um SMS do pedido, ele recebe a nota fiscal, ele recebe um push, ele recebe uma pesquisa de satisfação e ele recebe uma sugestão de novos produtos. Esse aqui é o grande desafio do varejo hoje. É entender todos esses pontos de contato e gerar dados que gerem uma inteligência de negócio para todo mundo. O segundo ponto é vídeo, sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse dar só uma dica para vocês, botem a energia de vocês em fazer vídeo. Porque todo mundo está falando que esse é o grande formato.
Esse é o CEO da VidCon. Para quem não conhece, a VidCon é o maior evento de vídeo creators e influenciadores do mundo. Vai acontecer mês que vem em Anaheim, na Califórnia. A gente vai fazer a cobertura nos canais do Share, então podem consumir o conteúdo através dos nossos canais. Mas o Jim falou o ano passado que há 20 anos, se você não tivesse uma empresa e não tivesse um site, você não existia. Hoje é assim com vídeo. E o Facebook fala isso também, que toda a expansão da rede é audiovisual. E se a gente for olhar estudos de tendência de consumo, mobile vídeo, a curva é exponencial. Então está todo mundo consumindo conteúdo em vídeo. E se a gente for pegar dados de pesquisa sobre isso, a gente consome em média 1,75 dias de vídeo em uma semana. Todo mês a gente consome pelo menos o equivalente a uma semana de vídeo e todo ano o equivalente a 3 meses de vídeo. Isso é muita coisa. Então, se vocês têm uma marca nas redes sociais e vocês não fazem vídeo, vocês estão perdendo toda essa audiência aí. E o investimento de mídia mobile está cada vez crescendo mais. Não só o tempo gasto das pessoas usando conteúdo mobile, mas também o investimento delas em comparação com outras mídias que estão diminuindo. O terceiro ponto é o self-streaming, que é cada vez mais empresas criando formatos de entretenimento para reter a nossa atenção. Então a gente tem 2 formatos, basicamente, hoje no mercado, que é o AVOD, onde a gente tem um conteúdo livre, a gente não paga nada, mas tem inserções publicitárias, no caso, o Facebook Watch, a gente assiste lá o conteúdo, de vez em quando tem uma propaganda que a gente não gosta, esse é o AVOD. E tem o SVOD, que é Netflix, a gente paga uma mensalidade e tem um conteúdo livre sem mensalidade. Olhem os números desses 2 formatos, é bizarro. Então, o Facebook tem o Facebook Watch, isso saiu semana passada. O Facebook diz que 140 milhões de pessoas veem seu portal de vídeo Watch diariamente. A Amazon tem o Amazon Prime, o Twitter acabou de lançar o Originals, que é um canal de vídeo também dentro do Twitter. O Instagram tentou, o Instagram TV ainda está tentando, mas não está rolando. E esse é o grande formato de vídeo, que é o Stories. Então, Rafael, onde eu faço vídeo? Faço no Stories. Mas eu não tenho dinheiro. Se tu tem o celular, grava tu no celular e publica no teu Stories, vai dar retorno. Olha o crescimento de uso das pessoas, de consumo de conteúdo nos Stories. É muito alto. E o crescimento é muito rápido. E também os Stories no Facebook. Muita gente me fala, mas eu não olho Stories no Facebook. Mas tu não é todo mundo. E talvez eu não estou criando para mim, né? Então o próprio Facebook fala que é também um lugar onde as pessoas estão consumindo bastante conteúdo em vídeo e os podcasts estão entrando também dentro da pauta do mercado como um todo. Está todo mundo querendo fazer podcast. Então faz um mês que eu só ouço isso. Vamos gravar um podcast? Vamos gravar um podcast. É um grande formato hoje também. E se a gente for pegar uma linha histórica do entretenimento, lá em 1990 só nos cabia, através desses players, assistir. Era só o que a gente podia fazer naquela época. Lá em 1950, quando criaram a TV, a gente podia zapear, a gente podia trocar de canal. Nos anos 2000, com o notebook, com a internet, a gente podia interagir. Então, a gente tinha sites que a gente podia consumir conteúdo, mas também interagir. E agora, em 2019, com o Instagram, o WhatsApp, o WeChat, a gente pode co-criar. Então, olhem a evolução do entretenimento e do nosso uso dessas ferramentas. E a gente acha que daqui para frente, cada vez mais essa experiência vai ser muito imersiva e a gente vai atuar. Quem viu a última temporada de Black Mirror sabe o que eu estou dizendo, lá no videogame, né? E o videogame vai ser o grande player dos próximos anos. E esses serão provavelmente os grandes players do nosso mercado de comunicação. A Sony, a Microsoft e a Nintendo. E a própria Netflix fala isso, que o que tira o sono deles é o Fortnite. Não é o Globoplay, não são empresas que fazem vídeo. Por quê? Porque está todo mundo brigando pela atenção das pessoas. Então, se o cara fica 10 horas jogando Fortnite, ele não está olhando Netflix. E se cada vez criarem mais jogos nesse formato que a atenção das pessoas vai ficar focada ali, vão ver menos Netflix. Então, o que tira o sono do Netflix é o Fortnite. Terceiro, Big Data. É o grande assunto do momento também.
Tem essa frase, eu acredito em Deus, para todo o resto me tragam dados. Esse foi um slide do ano passado, a gente fez a cobertura do Web Summit em Lisboa, eu roubei do presidente da Samsung, esse slide, que ele mostra, em 2018, quais eram as maiores empresas do mundo, e agora, em 2018, ano passado, quais são as maiores empresas. Podem olhar aqui que a maioria das empresas são empresas de petróleo. E aqui, empresas de tecnologia. Então, o novo petróleo realmente são os dados. A única que está sobrevivendo é a ExxonMobil aqui ainda. Mas o resto, tudo empresas de tecnologia e de dados. Estou acabando. O pessoal do Rappi falou um pouco antes. O Pão de Açúcar, o ano passado, fez um projeto com o Rappi para fazer entregas rápidas. Só que aí, o que o Pão de Açúcar percebeu? Que a inteligência de dados das compras ficava com o Rappi, não com o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar virou meio que o depósito do Rappi. A pessoa comprava com o estoque do Rappi, mas os dados ficavam no Pão de Açúcar. E o que eles fizeram? Compraram o vizinho de vocês aqui, o James. O James é um aplicativo de delivery, mas ele fica dentro do Pão de Açúcar. Então, os dados de inteligência dessas compras ficam dentro da empresa. Então, cada vez mais isso acontecendo. E, de uma forma geral, estamos obesos de dados e famintos por insights. Então, a gente tem dado de tudo, relatório, dashboard na TV, bonitinho. Mas o que a gente faz com esse negócio? Esse é o desafio hoje. Porque existe todo um trabalho de integração desses dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja física e um e-commerce, eu tenho atendimento, eu crio campanhas, eu vou usar, por exemplo, todos esses players, e os players da local web também, por favor, usem, para alimentar a minha equipe de vendas, minha equipe de mídia, com inteligência para gerar melhores vendas. Só que isso aqui é muito complexo de fazer. Isso custa muito caro fazer a integração de tudo isso. Mas é onde estão colocando o dinheiro hoje. Integrar tudo isso para mim ter o maior número de dados possível e gerar muita inteligência para o meu negócio. E a gente tem ainda um problema de privacidade de dados, né? Vocês entenderam o meme, né? Que também é uma coisa muito discutida. Em agosto do ano que vem vai entrar a Lei de Proteção aos Dados e vai mudar tudo de novo. Fiquem ligados e acompanhem isso. Eu estou correndo um pouquinho, tá? O marketing de influência cada vez vai crescer mais. Os influenciadores digitais dão um aumento de 24% no impacto de compra. Isso foi mostrado na VidCon em 2017, o crescimento da influência dos influenciadores na compra, de fato, antes era 9%, agora já subiu para 33%, porque eles realmente fazem vender. E esse é o ponto principal. 49% dos brasileiros entre 20 e 29 anos citam os influenciadores digitais como fonte para a decisão de compra. 49%. Ah, mas eu não gosto. Não importa, gera venda pra caramba. E segundo os gestores de marketing que foram entrevistados pelo YouPix esse ano, o orçamento anual destinado a marketing de influência se concentrou na faixa de 100 a 700 mil por ano. E isso vai aumentar 56% esse ano. Então as marcas vão botar mais dinheiro em marketing de influência esse ano. Porque os influenciadores digitais, eles não giram só a roda das marcas, das editoras, das revistas, dos teatros. Então, se a gente for olhar, youtubers são temas de álbum de figurinhas da Panini. Álbum de figurinhas. Com 1 milhão de livros vendidos em 2016, youtubers aliviam as editoras. As editoras também ganhando dinheiro com os influenciadores. E qual é o grande lance dos influenciadores? Eles contam histórias reais, do jeito deles. E aí a gente saiu também de um formato onde a gente precisava criar com um diretor de criação, e hoje muitas marcas estão chamando esses influenciadores para participar da criação da campanha, porque eles nasceram com a lógica digital. E ele sabe o que as pessoas gostam e não gostam. Então esse cara, ele é muito mais do que uma fonte de mídia. Eu vou pagar esse cara para ele falar do meu produto. Não é só isso. Tu vai trazer esse cara para te ajudar a criar uma coisa muito legal. É muito mais isso hoje do que usar ele como mídia para obter alcance. E isso foi visto também no Festival de Cannes que está acontecendo agora. Então, o olhar dos criadores entra de vez no Festival de Cannes. Então, vários, até categorias em Cannes focadas nisso. E para fechar, estou quase acabando, muita gente começou a falar que o digital ia matar o tradicional, né? E o que a gente acredita é justamente isso, que não é o digital que vai matar o tradicional, é a forma antiga de pensar que vai. Então tem muita gente pensando há 5 anos atrás ainda, a forma de fazer. E é isso que está matando as agências e é isso que está matando o marketing de muitas empresas. Para fechar, o Facebook, muita gente nos perguntou
nos últimos meses se o Facebook ia morrer. Quem é que acha que o Facebook vai morrer? Ninguém, muito bem. E todos os dados não apontam isso. O Facebook e as suas plataformas são os mais usados até hoje. O Mark Zuckerberg fez esse post alguns meses atrás falando da preocupação do Facebook com a privacidade de dados, e o Facebook quer que a gente acredite nisso, que ele está preocupado com a privacidade de dados. Mas a gente acha, o mesmo que o The Guardian, que o Facebook quer ser o WeChat do mundo. E agora, com essa nova moeda que eles lançaram, isso vem mais forte ainda. Para quem não sabe o que é o WeChat, é um aplicativo que as pessoas usam na China, que tu faz tudo por lá. Tu pede comida, tu pede Uber, tu fala com as pessoas, tudo no mesmo lugar. O Facebook quer ser isso do mundo. É o que a gente aposta, com base em tudo que a gente está vendo. E, em março, essa empresa de tendências falou que o Brasil ia ser um dos países que ia começar a aceitar pagamentos pelo WhatsApp. E meses depois veio o lançamento, agora, nas últimas semanas, da Libra, que é a nova moeda do Facebook que vai ser lançada o ano que vem. E que daria uma palestra só sobre isso, mas meu tempo já acabou. Então, o Facebook está muito bem, né? Não está numa pior. Conhecem o meme? E para fechar, agora eu vou fechar mesmo. Sem GPS nos ônibus, os passageiros criam grupos de WhatsApp para compartilhar a localização dos coletivos. O que isso quer dizer? Que a gente já entendeu que a gente é uma sociedade tecnológica. A gente já começou a entender como usa as coisas. E a gente viu esse ano no Festival de Cannes vários prêmios sendo dados para empresas que estão pensando num mundo melhor. Então, um cartão de crédito que limita as emissões de carbono ao vencedor de Cannes. E várias premiações de marcas mostrando cases tipo esse. Na Europa foi criada uma lei para que as propagandas não possam mais fazer estereótipo de gênero. Isso é lei agora lá. E cada vez a discussão vai ser mais sobre isso. Esse aqui é um gráfico da Accenture que mostra a evolução do mercado, que a gente começou com o desafio de ter muito volume, depois de distribuição, depois de lifetime dos clientes, e agora nosso próximo desafio é ser relevante para as pessoas. Esse é o penúltimo slide. E esse é o resumo de tudo isso. Entendemos que a cada dia mais somos uma sociedade tecnológica. Nosso desafio agora é entender e trabalhar com as pautas da sociedade. Então a tecnologia ela vai e vem, vai mudar toda hora. O Facebook vai criar alguma coisa nova, vai mudar as telas, enfim. Mas as pautas da sociedade é o quente hoje. Então se a marca de vocês quer realmente ter um engajamento verdadeiro, estudem as pautas da sociedade. Inclusão, diversidade, mulheres em cargos de liderança. E é sobre isso que estão se falando cada vez mais. Quem quiser os slides, peça lá no Instagram do Share, tudo de Share, que o pessoal manda para vocês. Eles já estão lá com o PDF. E é isso. Muito obrigado.